Muito boa noite, você é muito bem-vindo para participar conosco de mais um culto especial. Nós estamos continuando a nossa série sobre o livro de Daniel, do passado para o futuro. Esse é o nosso estudo de número 7, cada semana nós estudamos um capítulo, direto aqui da igreja de Barão Geraldo, mas nós colocamos o link para qualquer pessoa que queira assistir. Você é muito bem-vindo de participar conosco, estudando conosco esse capítulo especial. Eu oro para que as bênçãos de Deus alcancem cada um de vocês que estão escutando nesse momento, seja qual for o momento que você escolheu assistir esta mensagem. Hoje vamos estudar sobre o capítulo 7, e o nosso tema de hoje é as feras e o futuro. As feras e o futuro. Mas antes da gente abrir a Bíblia e estudar o capítulo 7 do livro de Daniel, eu quero convidar você, do jeito que você está, a fechar os seus olhos. Nós vamos pedir sabedoria e entendimento de Deus para fazer esse estudo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Fala conosco agora. Nós queremos ouvir a Tua voz e queremos entender, Senhor Deus, as lições que estão reservadas para nós através da linda revelação do capítulo 7 do livro de Daniel. Esteja presente nesse estudo que faremos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você pode abrir aí a sua Bíblia no capítulo 7 de Daniel e deixar a sua Bíblia aberta ao longo de todo o estudo. Vamos ler vários desses versos, não dá para a gente ler todos, mas vamos ler vários desses versos. E eu quero, antes da gente ler, começar pelo verso 1, eu quero fazer uma pequena introdução aqui. O capítulo 7 do livro de Daniel é chamado de o coração do livro. Veja você, a partir de agora, até aqui, até o capítulo 6, nós tínhamos então capítulos históricos, cujo pano de fundo era a revelação profética de Deus. Mas agora, a gente deixa a história um pouquinho de lado e foca nos capítulos proféticos a partir de agora. Claro que com a história do mundo de fundo. No entanto, a partir do capítulo 7, nós deixamos de lado o estilo concreto e passamos agora para um estudo mais abstrato, mais simbólico. Não é mais na forma de eventos atuais, mas sim, agora nós estudamos na forma de olhar para o futuro. Claro que na ótica de quando foi dada esta revelação, através de sonhos e visões. Então, a partir de hoje, o nosso estudo começa a focar na parte profética do livro de Daniel, e nós começamos por esse capítulo extraordinário que é o capítulo 7. E eu quero convidar você então para ler comigo, começar a ler comigo o verso 1. Daniel capítulo 7, verso 1 diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Estou lendo na Nova Versão Internacional, ok? Muito bem, então está aí a introdução do capítulo, mostra para nós alguns detalhes muito importantes. Vamos tentar aprofundar um pouquinho aqui nessa introdução. Primeiro, o capítulo 7 é uma volta no tempo. O capítulo 7 volta ao período de Belsazar. Se você lembrar, no capítulo 5, o reino é passado aos Medo-Persas. No capítulo 6, nós encontramos a experiência de Daniel na cova dos leões, já sob o reinado Medo-Persa, e no capítulo 7 a gente volta lá para o ano de 553, quando Belsazar, príncipe regente, sob o reinado de Nabonido, ele era o governante de Babilônia. É nessa época que vem a visão do capítulo 7 a Daniel. Para a gente entender o capítulo 7, a gente precisa estudar à luz do capítulo 2, que é o capítulo que fala do sonho que Nabucodonosor recebeu. Você lembra? O sonho da estátua de Nabucodonosor.
Para que a gente possa entender o 7, precisamos traçar este paralelo entre o capítulo 2, porque basicamente tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 7 falam do mesmo espaço de tempo e evoca basicamente os mesmos reinos, ok? Guarda essa informação que é importante para você entender. Quando o texto que eu li aqui, traduz aqui como o resumo do sonho, como eu acabei de ler no finalzinho do capítulo 1, o resumo do sonho, a palavra em hebraico é a expressão semelhante à que é usada um pouquinho antes, quando fala que Daniel viu. Ou seja, isso mostra para nós que o que foi revelado é exato em relação àquilo que está sendo relatado. O que foi revelado e o que está sendo relatado, eles são exatos. Tanto que a expressão é exatamente a mesma. É como se Daniel estivesse dizendo: o que eu vi, eu estou agora escrevendo, revelando, mostrando para você, passando para você. Ok? Muito bem. Com isso em mente, vamos ler agora a visão propriamente dita. E olha que visão extraordinária, Do verso 2 até o verso 8 diz o seguinte: em minha visão à noite eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, ele tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, verso 6, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como a de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Olha que cena extraordinária. Vamos tentar entender cada trecho aqui, cada parte, tentar interpretar o que Deus estava mostrando para Daniel nessa visão. O texto começa dizendo que Daniel estava olhando e percebeu os 4 ventos. Essa expressão 4 ventos é uma expressão que se repete lá no livro de Apocalipse, e em grande parte, para a gente compreender e interpretar uma profecia, a gente precisa comparar esta profecia com outras profecias e tal. E fazendo esse paralelo, nós chegamos à conclusão de que os 4 ventos é uma referência a toda a extensão da terra. Ou seja, o que está querendo mostrar aqui através da visão é que esta visão engloba o mundo inteiro. Não está tratando da história específica de uma região geográfica, mas está falando da história do mundo inteiro. Envolve todo mundo, inclusive você e eu. Muito bem. A visão começa com a imagem de um animal, e é importante ressaltar aqui, eu quero que você preste bem atenção, que na descrição que a Bíblia traz, o profeta não afirma que é um leão, que é um urso, que é um leopardo. Ele diz que se parece. Ele diz que é parecido. Por quê? Porque não são animais de verdade como Deus criou. São espécies híbridas que apresentam a imagem desses animais. E o primeiro animal é um leão alado. Um leão com asas.
que em algum momento ele se ergue e fica em pé como se fosse um homem. Se a gente traçar o paralelo, como eu falei antes, traçar o paralelo dos reinos, a partir do momento que essa visão foi dada no reinado de Babilônia, o primeiro reino da estátua, quem que é? A própria Babilônia. E existe aqui, neste leão, alguns detalhes que ajudam a gente a associar o leão como o reino de Babilônia. Por exemplo, a arte babilônia normalmente utiliza esse tipo de imagem. Eu não trouxe aqui, mas em alguns dos estudos anteriores eu cheguei a mostrar um tijolo encontrado arqueologicamente que mostra imagens de Babilônia, e é comum você ver a imagem de um leão alado. É uma imagem típica de Babilônia, tá? Outro detalhe aqui, a Bíblia mesmo aponta para esta imagem ao comparar Nabucodonosor com leão e com águia. Isso, a referência está em Jeremias, capítulo 49, verso 19 e o verso 22. Eu não vou ler aqui, mas você depois pode conferir. Jeremias, capítulo 49, verso 19 e verso 22. A própria Bíblia está corroborando aqui e nos dando luz sobre esse animal. Quando o texto fala que ele firmou sobre os dois pés como homem, nós estamos enxergando aqui uma referência direta à experiência de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4. Quando o animal ele fica em pé, ele toma costumes, né? Atitudes, ações de um ser humano. E o próprio texto, conforme a gente leu, né? Além de ficar em pé, ele ganha também o coração de um homem. Mas o que isso quer dizer? Aqui você precisa entender que a humanização dá a ideia de que agora ele pode ser movido por Deus. Para pensar comigo. Qual que é a grande diferença entre a humanidade, o animal e o ser humano? É a racionalidade. A partir do momento em que há uma humanização, significa que agora ele pode ser movido, ele pode ouvir a voz de Deus, ele pode reagir à ação de Deus. Guarda essa ideia que daqui a pouco eu vou ampliar ela um pouquinho, mas é isso que você precisa entender. Em profecia, quando há uma referência à humanidade, nós estamos falando do sentido espiritual. Então, quando fala que o leão ele toma atitudes semelhantes ao homem, o coração de homem, estamos falando que em algum momento o reino de Babilônia se tornou o quê? Espiritual. Mas como? Através da conversão de quem? Nabucodonosor. Ok? É uma referência direta, portanto, à conversão de Nabucodonosor. Ok? Tudo claro até aqui? Podemos avançar? Muito bem. O próximo animal que a Bíblia apresenta é um urso. Pelo menos parecido com um urso. Mas esse urso, ele tem algumas características interessantes. Bom, na Bíblia, o urso é caracterizado por ser um animal tremendamente cruel. E a gente vê isso na descrição que a gente está lendo aqui do capítulo 7. O urso, este urso da profecia, ele tem uma característica diferente. Ele se apoia em um dos lados. Ele tem um dos lados que é maior do que o outro. E quando a Bíblia diz que ele se levanta, a Bíblia diz que ele se levanta por um dos lados para poder ficar em pé. Essa atitude do urso se levantar está fazendo uma referência direta ao reino dos medos e dos persas. A curiosidade é que os medos dominavam os persas, mas de repente Ciro ele começou a se fortalecer e no final das contas os persas se sobressaíram sobre os medos. E foi em grande parte as conquistas de Ciro que possibilitaram que os medo-persas unidos, né? Lembrando, os persas dominaram e conquistaram os medos e anexaram. Então, quando a Bíblia diz que o urso ele tem um lado que é maior, está fazendo uma referência aos persas que se reergueram, se levantaram junto com os medos, mas que eram superiores aos próprios medos, ok?
ok? As 3 costelas geralmente são associadas às 3 grandes nações que os Medo-Persas conquistaram para poder se tornarem os governantes do mundo, os dominadores do mundo, que são elas a Babilônia, o Egito e a Lídia. São as 3 grandes nações existentes que foram dominadas e conquistadas por eles, para que eles pudessem então se tornar os regentes, os governantes do mundo, e por isso carrega ali o resto desses 3 reinos na boca, o animal que se parece com o urso. O terceiro animal, diz a Bíblia, ele é parecido, né, a imagem dele é a de um leopardo que tem 4 asas e 4 cabeças. Existe um princípio que eu já falei aqui para vocês, e eu sempre repito, o número no Apocalipse, na revelação, número, na revelação profética, ele sempre tem um significado por trás. Ou seja, a questão da quantidade das cabeças e das asas não é meramente uma curiosidade numeral de quantidade, mas sim existe um significado que está contido nos números quando Deus dá uma revelação. 4 asas e 4 cabeças, o número 4, lembra lá no começo, 4 ventos, significa toda a extensão do quê? Da terra. A questão das 4 asas e das 4 cabeças dá a ideia então da universalidade da conquista deste reino, que vem logo depois dos Medo-Persas, né? E da velocidade com que este reino conquistou. E aqui a gente precisa abrir um pouquinho o livro de história para poder entender esta velocidade que aqui é apresentada na forma de 4 asas que fazem parte do corpo deste animal, né? No caso do leopardo, representa o reino da Grécia, os gregos, né? Que vem logo depois dos medos e dos persas. E Alexandre o Grande, você sabe muito bem, ele avançou com muita velocidade e se tornou o governante do mundo todo com muita velocidade, né? Corroborando então, mostrando que a profecia estava correta. Tá? Mas aqui tem um detalhe interessante. No caso do leopardo, o domínio na Bíblia é apresentado como completo. Existem 2 detalhes interessantes. Primeiro, que o mundo todo está sob seu domínio, isso é uma referência que só é dado para o leopardo. E outra é que, no caso do leopardo, Deus dá a ele o poder. Muito bem. Por que isso? Por que parece que os gregos se sobressaem dos demais reinos? Porque a Grécia tem um domínio que vai além do geográfico. A influência grega, ela se estende no nível cultural e até os dias de hoje, porque a influência grega moldou inclusive a maneira ocidental de se pensar. Ou seja, o domínio do leopardo vai muito além do que apenas geográfico como os demais reinos. O domínio dele avança no caminho, no campo das ideias, da filosofia e do nível cultural, né? Domínio esse que não é inato. Perceba, aquele que recebe o maior poder, a Bíblia é clara ao dizer que este poder foi concedido, foi dado. E dado a gente sabe por quem? Por Deus. É um lembrete de que é Deus que está no controle. Quem deu este poder, quem estendeu esse domínio às mãos da Grécia foi Deus. Mas a visão não termina aqui. E agora vem talvez aquele que mais causa curiosidade para nós, o quarto animal. O quarto animal, ele é apenas apresentado como terrível, espantoso. Não sabemos que tipo de animal é. E aí a criatividade acaba pintando como um dragão, que talvez seja o tipo de animal que a gente, na mitologia, a gente pinta como o mais terrível que possa existir. Mas a gente não sabe como é que ele é. Mas o quarto animal tem algumas características muito interessantes. Bom, dentro do paralelo com a estátua,
a gente chega à conclusão de que o quarto animal, qual que vem depois da Grécia no domínio? Né? Quem que governa o mundo? Quem que conquista os gregos e assume o poder do mundo? São os romanos. No paralelo com a estátua de Daniel 2, isso é claro, são os romanos. Mas será que são mesmo? Então vamos pegar alguns detalhes aqui. Olha que coisa interessante, o capítulo 2, quando fala do ferro, a Bíblia diz que ele esmiuça, que ele quebra e que esmiuçará. No capítulo 7, usa palavras como devora, pisa aos pés e fará em pedaços. Você percebe aqui o paralelo é interessante? Não é só isso, este animal terrível, ele tem dentes de quê? De ferro. Olha, fazendo assim, traçando aquele ponto, né, que tem a ver com a estátua de Daniel 2, né? O ferro como metal que moldava a perna da estátua, ok? Muito bem. Só que aqui, a revelação que é dada para Daniel, ela avança. Até aqui, o estudo da estátua de Daniel 2, né, nos trouxe até aqui, mas aqui avança dizendo que este animal terrível de dentes de ferro, ele tinha 10 chifres. E o que são esses 10 chifres? Bom, a gente pode supor que são reinos que emergem a partir do quarto reino e que eles estão, então, subsequentes ao poderio, ao domínio romano. Mais uma vez, a gente precisa ir até os livros de história. E aí, quando nós vamos até o livro de história, nós vamos entender que Roma caiu através do domínio, do poder, do ataque de 10 nações que são chamadas de bárbaras. Nações bárbaras. E esses 10 reinos conquistam Roma. Ok? Mas uma atenção especial é dada para o chifre pequeno. Desses 10 reinos, 3 caem. E desses 3, sobe um chifre pequeno, que recebe a atenção especial do profeta. Eu estou tentando, para a gente ganhar tempo, fiz esse estudo, porque o capítulo 7 apresenta o sonho, até ali o capítulo 13, 14, até o verso 13, 14 apresenta o sonho. E aí nós encontramos, a partir do verso 14, 15, nós encontramos um Daniel preocupado, ansioso, querendo entender o sonho, e o anjo vindo e dando a ele a revelação. Então, eu, para ganhar tempo, estou tentando juntar as duas partes do capítulo e resumir o máximo possível para que você possa entender o que isso quer dizer. Então, o chifre pequeno, ele também surge a partir do reino de Roma, mas agora subsequente aos 10 reinos. E o que é esse chifre pequeno? Bom, a face humana, né, é interessante, na descrição bíblica diz que ele ele é como um homem, semelhante a um homem, tem boca como de um homem e tem a face humana. A face humana, assim como o barro na estátua, você está lembrado do barro na estátua, que é uma referência a uma conotação religiosa? Lembra? O ferro e o barro é a mistura da questão política, representada pelo ferro, e o barro é a questão religiosa. Aqui também nós encontramos presente esse elemento, essa mistura, porque a humanização, eu já falei isso na introdução desse estudo, representa o quê? É uma referência à questão espiritual. Ou seja, a face humana que é aqui apresentada neste chifre pequeno, mostra que esse chifre pequeno, apesar de ser um poder político, ele traz sobre si uma conotação religiosa. Ok? O chifre pequeno, então, incorpora, ele une o poder político e o poder religioso. Se o animal, a besta, representa o poder político, o chifre, com sua aparente humanização, traz sobre si uma questão religiosa. Portanto, o poder do chifre pequeno é a junção entre o poder político com o poder religioso.
Cronologicamente, ele surge após os 10 chifres. E no processo, ele causa a queda de 3. Você quer entender também o que isso quer dizer? Então vamos estudar um pouquinho. A ascensão do chifre pequeno. Os visigodos, os ostrogodos e os vândalos são 3 dessas nações bárbaras que conquistaram o reino de Roma. Eles habitavam a Itália e as regiões ao redor. Então, o rei Clovis dos francos, está ali o ano, por volta do ano 481 a 511, que é o período em que ele viveu, tá? Dos francos, uma curiosidade, guarda essa informação, os francos eram que deram origem à França. Tá? Guarda essa informação aqui que vai ser curioso daqui a pouco. Ele se converteu ao cristianismo. Ele é chamado de o novo Constantino. A sua conversão também foi uma jogada política, assim como a conversão de Constantino. E no momento em que ele é batizado e se converte, ele trata de atacar os visigodos e acabar com eles. Por quê? Estes 3 povos ali estavam às voltas com um grande problema para a igreja cristã da época, que era o arianismo. Então, sob a desculpa de acabar com o arianismo, estas nações foram atacadas em guerras civis. Tá? Ou seja, o rei ele atacou os visigodos. E Justiniano, governador do Império Romano Oriental, lembra o que eu falei do arianismo? Ele declarou o Papa governador de todos os santos de Deus. E com isso, as forças da igreja cristã católica atacaram e derrotaram os ostrogodos e os vândalos. Perceba você, o que está acontecendo aqui historicamente? O papado, ele está sendo elevado a ter poder e influência não apenas religiosa, como detinha até esse momento, mas a partir de agora, ele é também uma autoridade o quê? Civil. Ele une consigo o poder religioso e o poder civil. E nesta caminhada para a supremacia papal, ele destrói, indiretamente, 3 destes reinos que foram aqui declarados e mostrados. Assim, foi estabelecida a autoridade civil do dirigente da igreja religiosa e sua supremacia sobre as nações. Não sou eu que estou falando isso, quem está mostrando isso é a história. E quando a gente traça esse paralelo, a gente percebe, e quando a gente vai estudar, a gente vê que nunca deu certo esse negócio de unir o poder civil ao poder religioso. Vamos ler aqui o verso 25, vamos dar um salto lá para frente, depois nós vamos voltar ainda um pouquinho lá para trás, mas lá no verso 25 nós lemos o seguinte, o que esse poder faz? O poder do chifre pequeno, além de unir poder civil e poder religioso, o que esse poder faz? Vamos conferir? Então vamos lá, verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Sabe que ano que o Papa foi coroado Senhor Supremo sobre todas as nações? Foi no ano 538 da nossa era. 538 da nossa era. Bom, vamos lá ver? Vamos recapitular aqui. O que o chifre pequeno faz? Então, primeiro, ele direciona os seus ataques a Deus e ao povo. Então, vamos lá. Primeiro, ele fala contra o Altíssimo. O seu primeiro ataque é para Deus. Depois, o que ele faz? Ele oprime os santos. O ataque passa a ser contra o povo de Deus. Depois ele faz o quê? Tenta mudar os tempos e a lei. Seu ataque contra Deus. E por fim, os santos serão entregues, o que dá a ideia de perseguição, por tempos e metade de um tempo. Ou seja, ataque contra o seu povo. Ok? Toda vez que há tentativa humana de usurpar o lugar de Deus,
humana, civil, política, de usurpar o lugar de Deus, o resultado, historicamente falando, é opressão e perseguição aos fiéis. Não estou falando somente na nossa era, estou falando sempre, inclusive lá em Babilônia. A gente viu nos primeiros capítulos de Daniel, todas as vezes que o rei, ele colocava sobre si a alcunha religiosa, ele colocava sobre si a autoridade religiosa, ele fazia o quê? Perseguia os fiéis servos de Deus. Todas as vezes que igreja e Estado historicamente se unem, o resultado é opressão e perseguição. Opressão e perseguição. A sua perseguição, conforme a gente leu ali, dura 3 anos e meio. É um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em profecia, nós temos como princípio, e a gente usa, não dá para eu explicar aqui, o tempo não permite, mas a gente pode mostrar em algum outro estudo para você, que em profecia um dia representa um ano. Portanto, 3 anos e meio, eles representam 1260 dias literais. Em profecia, cada dia representa um ano. Teoricamente, o que a profecia está mostrando para nós é que a supremacia civil da autoridade religiosa duraria quanto tempo? 1260 anos. Ok? Corroborado pelo paralelo com Apocalipse 11, verso 3, 12, verso 6, 11, verso 2 e 13, verso 5, que não dá tempo de eu ler. Mas depois você pode conferir lá. Ok? Então a supremacia do poder religioso com a autoridade civil duraria durante 1260 anos literais. Pergunta que eu faço. Acabei de dizer para você, 538 começa. Quando termina, em tese, os 1260 anos? Se eu parto de 538, nós vamos chegar até o ano do quê? De 1798. E o que acontece em 1798? Em 538 começou, e se somarmos a isso 1260 anos, chegaremos a 1798, ano em que o exército francês do general Berthier invade Roma, prende e deporta o Papa. Napoleão Bonaparte, que era o imperador francês nessa época, pretendia erradicar a autoridade papal e da igreja. E olha que curiosidade, a mesma França, que foi a primeira a elevar e abraçar a autoridade eclesiástica com poder civil, é a responsável pela sua derrocada. Quantos anos? 1260 anos depois. 1260 anos depois. A mesma França que eleva o poder civil a ter autoridade política é a que derruba o poder religioso e tira a autoridade política de si. Queridos, o poder político religioso, o chifre pequeno, é um poder político sob a aparência de igreja. Mas eu quero ressaltar, eu quero que você preste bem atenção. A Bíblia mostra que este poder é a instituição histórica e política, não o indivíduo fiel que porventura possa seguir essa igreja. É muito importante a gente diferenciar uma coisa da outra, ok? Porque o chifre pequeno é representada por uma instituição que traz sobre si, que busca poder civil e religioso, mas não os indivíduos que seguem esta instituição religiosa. Porque o chifre pequeno é um poder civil travestido, disfarçado de igreja, de religião cristã. Pois bem, queridos, nós agora caminhamos para o momento mais importante do capítulo. E como você sabe, na Bíblia,
A gente, nos dias de hoje, na nossa maneira de contar uma história, de ler um livro, o melhor sempre está no final, né? A ênfase, o momento mais importante, o clímax geralmente é no final. Mas na literatura bíblica, devido a uma maneira de linguagem chamada de quiasma, a ênfase, o mais importante, onde é que está? No meio. Eu vou dar um exemplo para você, os 10 mandamentos. Onde está aquele mandamento que será atacado pelo inimigo? Ele está lá no meio dos mandamentos. Perceba você, todos são importantes, mas aquele que será o foco do ataque do inimigo, que é o 4º mandamento, ele está bem no meio das tábuas. Assim, bem no meio do capítulo, nós encontramos a parte mais importante e a grande mensagem desse capítulo. Porque bem no meio do capítulo fala de uma cena de julgamento. Eu quero ler com você então, verso 9 a 11 e o verso 26. Olha lá. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. O seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O verso 26 diz: mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Bom, você viu aqui? No momento em que essas nações acham que tem total domínio sobre a terra, eis que se levanta o juiz, eis que se estabelece um tribunal. E aqui, o juízo apresentado nesse capítulo 7, o juízo em Daniel, ele é apresentado com 3 características interessantes. Primeiro, ele é único. É um momento único onde um ancião de dias, não dá tempo da gente estudar sobre essa expressão ancião de dias, mas ancião de dias representa a eternidade, ou seja, está falando do próprio Deus. Ancião de dias, o cabelo branco, significa, não é uma referência à eternidade. Ele se assenta para o julgamento. Segunda característica do juízo de Daniel é que ele é universal. Porque nesse momento ele se assenta para julgar todas as nações. Perceba você que os animais, né, anteriores, o leão, o urso, o leopardo, eles não são destruídos. É porque alguma coisa deles sobra e continua sobrevivendo no último animal, no 4º animal. Alguma coisa dele sobra. Mas quando chega a hora do julgamento, aí a Bíblia diz que o reino finalmente é o quê? Totalmente destruído. É nesse momento que todas as nações são julgadas. E aqui tem um detalhe interessante. Lá no verso 26, aponta para esse juízo acontecendo após o fim das 1260 dias. Do tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Possivelmente pouco tempo depois do fim da supremacia do chifre pequeno, nós encontramos a cena de juízo se estabelecendo. E é importante você entender uma coisa: conforme descrito nesse capítulo, a cena de juízo ela antecede a destruição desses reinos. E a destruição desses reinos a gente sabe o que representa: a volta de Jesus. Ou seja, o juízo em Daniel é claro e ele acontece único, de um momento único na história. Ele é universal e ele acontece antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus. Queridos, o juízo é o evento profético mais importante do capítulo. É o evento profético mais importante do livro, porque o nome Daniel, sabe o que significa? O nome Daniel significa juízo de Deus. Juízo de Deus. Só que juízo, para muita gente, significa culpa, opressão, mas no contexto profético, juízo é a libertação do oprimido diante do domínio e da perseguição do opressor.
O conceito de juízo na profecia é um conceito de libertação do opressor. É o dominado vencendo o dominante. Juízo no contexto bíblico é um libertador. Olhe, por exemplo, o livro de Juízes. Quem que eles chamavam de juízes? Aqueles que eram enviados por Deus para libertar. E o juízo, no contexto de Daniel, ele é apresentado dessa maneira maravilhosa, porque o juízo de Deus é aquele que liberta o mundo do domínio destes reinos pagãos e opressores. É nesse momento que aparece então a imagem do Filho do Homem. Lá no verso 13 e 14, aparece então a imagem do Filho do Homem. E esse é o personagem central do capítulo, bem no meio do capítulo, para mostrar a ênfase, aparece o principal personagem profético que é apresentado. Eu vou ler para você, não coloquei aqui, mas eu vou ler com você, porque acho que é muito importante. Verso 13 e 14, que diz: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Bem no meio do capítulo, nós encontramos o Filho do Homem. E o que é essa expressão, Filho do Homem? Queridos, lembra o que eu falei no começo? A humanização significa o quê? Espiritualidade, religiosidade. Enquanto nos demais reinos, no capítulo, são apresentados bestas, animais falsificados que não foram criados por Deus, no meio do capítulo aparece o personagem principal, um homem, a imagem de um homem representando uma essência religiosa, essência totalmente religiosa. Ele vem da onde? Ele vem do céu. Ele tem origem o quê? Celestial. E o que ele faz? Ele faz a transição do juízo para o reino eterno. Lembra lá na história de Nabucodonosor, o sonho? Que a pedra que destrói os demais reinos, e depois ela vira uma grande montanha que toma conta de toda a terra. Está aqui. Ele faz a transição do juízo de Deus sobre as nações para o reino de Deus e o seu estabelecimento, para nunca mais ser destruído ou passar a outro. Para passar de juízo para reino, a gente precisa passar por ele. Ele é o caminho que nos leva de condenados para filhos do rei. Ele é aquele que faz essa transição. Ele que faz a ligação entre o céu e a terra. Olha quantas imagens extraordinárias de Jesus Cristo a gente encontra nesta profecia de Daniel, capítulo 7. A gente poderia prosseguir, mas agora precisamos encerrar. E eu queria fazer 4 aplicações. A primeira aplicação que eu quero fazer é que não há como misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Interesses humanos com interesses espirituais. Não podemos misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Segunda lição: enquanto vivemos nesse mundo, corremos o risco constante de sermos perseguidos, porque o nosso lar não é aqui. Enquanto estivermos nesse mundo, corremos o risco de ser perseguidos, oprimidos. Aqui não é o nosso lar. Terceira lição: mais do que cidadãos do mundo, somos cidadãos do reino de Deus. Mais do que cidadãos desse mundo, nós fomos chamados para ser da família real, da realeza. Nós somos chamados para ser filho de Deus. E última lição: em Cristo passamos da condenação para a salvação, da morte para a vida, da terra para o céu. E como que nós fazemos isso? Através do quê? Do juízo. Juízo não é condenação. Juízo é libertação.
Juízo é esperança. Juízo é quando nós garantimos o nosso lugar no céu. Juízo é quando nós recebemos aquele que deixou o céu para vir à terra e somos convidados para deixar a terra e ir para o céu com ele quando ele voltar. Nessa noite eu quero fazer um convite para você. Você não gostaria de entregar o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, eu quero os teus juízos, eu quero liberdade, a liberdade que vem de entregar o coração para ti. Eu quero, através de Jesus, chegar ao céu, ser liberto. Eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado porque no capítulo 7 nós encontramos a história do mundo escrita, mas uma história de esperança para cada um de nós. Depois de entendermos a natureza do teu julgamento, clamamos e pedimos que teu julgamento venha sobre nós, porque nós queremos que o Filho do Homem, aquele cuja essência é espiritual, venha a essa terra para nos buscar e nos leve de uma vez por todas para morarmos contigo na eternidade. Entra no nosso coração, entra na nossa vida. Toma, Senhor Deus, a nossa família em tuas mãos. Cuida de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e na próxima semana nós vamos estudar o próximo capítulo no livro de Daniel, capítulo 8. Eu espero você. Até lá.